vamos trabalhar aqui uns conceitos aqui envolvendo movimento, né? Deslocamento, distância percorrida. Então, vou pegar o exercício da lista do PET. Na lista do PET, nós temos aqui a atividade 1. Na atividade 1 fala o quê? Vamos lá. Atividade 1. Uma pequena formiga anda sobre uma régua partindo da posição A e se movimentando até a posição B. Em seguida, retorna até a posição C, como indicado na figura abaixo. Vamos analisar esse desenho. O desenho é o seguinte: é um segmento de reta, tá? O que a gente vai fazer aqui? Olha aqui, ó. Isso aqui vai ser a minha origem, tá? Do segmento de reta. Que é um segmento de reta. Bom, fala que sai de A e vai até B. E depois retorna até o ponto C, que está no meio aqui, é o ponto intermediário. Então, vamos calcular a distância total e a distância percorrida. Distância percorrida é diferente de deslocamento. Distância percorrida é a distância do percurso total realizado, neste caso, pela formiga. Ou, dependendo de outro exemplo, um objeto qualquer. E o deslocamento, a gente vai analisar a distância que ele deslocou nos menores intervalos de posições. Então, por exemplo, seria entre A e C. Então, vou fazer o cálculo para vocês entenderem melhor esse conceito. Vamos lá. Distância percorrida. É o seguinte. Primeiro, eu vou analisar de A até B. Distância de A até B é igual a B menos A. Vamos convencionar as unidades de medida aqui, porque ele não deu nenhum. Então, poderia colocar metros, centímetros, milímetros. Vamos trabalhar com centímetros. Acho que vai ficar mais coerente. Então, vamos lá. Distância de A até B é igual. Ele sai da posição A, que é 2, e vai à posição B, que é 9. Então, vai ser o seguinte: 9 menos 2. Então, a distância de A até B vai dar o quê? Vai dar 7 centímetros. Ok? Vamos pegar a distância de B até C. A distância de B até C é o seguinte: vai ser 9. Vamos definir aqui. Mais detalhado. Vai ser B menos C. Então, a distância de B até C vai ser 9 menos 5. Logo, a distância de B até C vai ser 4 centímetros. Ok?
mas ele quer a distância percorrida. Então, no caso, é a distância total, que a formiga deslocou de A até B e depois retornou a C. Então, eu quero esse percurso total aqui. Então, a distância total é a seguinte: vai ser a distância de A até B mais a distância de B até C. Logo, a distância total vai ser 7 mais 4, que vai dar 11 centímetros. Então, tá aí. A distância percorrida é de 11 centímetros. Então, vamos analisar o deslocamento. Deslocamento. Deslocamento é o seguinte: vou analisar a distância menor dos pontos. A menor posição em relação à outra vai ser de A e C. Então, vai ser que a distância é de A a C, que é o que? C menos A. A distância de A até C vai ser 5 menos 2, que vai dar o quê? 3 centímetros. Aí a resposta. Então, a atividade 1, conceito é de distância percorrida e deslocamento. Isso tem que ficar bem claro. Distância percorrida é uma coisa, deslocamento é outra. Esse é um engano que a gente faz no nosso senso comum. Mas aqui a gente está para aprender, né, os conceitos físicos e científicos. O senso comum não vale para a ciência. Tem que ficar bem claro. Atividade 2. Essa atividade está relacionada à questão de referência, referencial. Você considerar se um objeto em referência ao outro é considerado em uma partícula, um corpo extenso. Isso vai depender do seu tamanho. Por exemplo, um carro numa rodovia, por exemplo, a rodovia 381, o seu tamanho é muito desprezível. Neste caso, o carro é considerado uma partícula, correto? Agora, a estrada não pode ser considerada uma partícula em relação ao carro. Ela é muito maior. Isso tem que ficar claro para vocês entenderem. Outra coisa, corpo extenso. Esse mesmo carro, na garagem do dono lá, uma garagem pequena, comporta, por exemplo, somente um carro, seu tamanho não é desprezível, ele é considerável. Então, ele não pode ser considerado como uma partícula, ok? Então, vamos analisar essa questão aqui, que ela define esse conceito que eu passei. Então, vamos lá. A distância da Terra até o Sol, é cerca de 10 mil vezes maior que o diâmetro da Terra. Tá? Ao estudarmos o movimento da Terra em torno do Sol, você acha que podemos tratá-la como uma partícula? Bom, em relação ao Sol, a Terra é bem pequena. Então, ela pode ser considerada, sim, uma partícula nesse caso. E a gente vai definir o que eu vou escrever aqui para vocês. Mas dá para escrever.
Sim. Tamanho. Sim, melhor. Sim, o tamanho da Terra em relação ao Sol é o tamanho da Terra em relação ao Sol é praticamente desprezível. Portanto, ela pode ser considerada uma partícula. Ok? Ok. Então, tá aí a resposta. Vamos para a atividade 3. Um satélite artificial de 15 metros de comprimento está girando em torno da Terra a uma altura de 500 quilômetros. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.500 quilômetros. Se o raio é 6.500 quilômetros, podemos definir, esse é o valor aproximado, que o diâmetro da Terra é de 13.000 quilômetros, ok? No estudo desses movimentos, responda: a Terra pode ser considerada uma partícula? Sim ou não? Justifique. Nesse caso, gente, ele está comparando a Terra com o satélite. O satélite tem 15 metros de comprimento. A Terra, o diâmetro dela, acabei de falar com vocês, é de 13.000 quilômetros. Então, nunca a Terra, em relação ao satélite, pode ser considerada uma partícula. Ao contrário, inclusive é a resposta da letra B. Mas vamos lá. Não. Não. Dá um pouquinho. Não. Porque a Terra é muito maior que o satélite. Simplesmente isso. Satélite. Ok? A resposta é só essa. Não precisa ficar inventando conceitos aqui, não é bem simples. O satélite pode ser considerado uma partícula? Neste caso, sim. Ele é pequeno em relação à Terra. Sim, porque o seu tamanho é desprezível em relação à Terra. Pronto.
isso aí. Atividade 4. Dois carros A e B deslocando-se em uma estrada plana e reta, ambos no mesmo sentido. O carro atinge 60 quilômetros por hora e o B, um pouco mais à frente, atinge 60 quilômetros por hora. A distância entre A e B está variando? Justifique. Não está variando, gente, porque eles estão na mesma velocidade. Então, a distância entre eles aqui não está variando, não. Tá? É isso que ele quer saber aqui, só isso, não precisa fazer cálculo nem nada. Se tivesse uma diferença da velocidade um em relação ao outro, aí a distância estaria variando, sim. Então, a resposta aqui é não, e ele pede para justificar. Vamos justificar. Não. Porque eles estão no mesmo sentido e possuem a mesma velocidade. Então, tá aí. Está bem definido. Se as velocidades fossem diferentes, aí sim. Atividade, esquisito, né? Lá no PET está assim. Atividade 4, aí tem o A, mas não tem o B. Ixi, cara, colocar. Mas, não entendi essa postura. Vamos lá, atividade 5. Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra que cai em direção ao sol. É uma questão de referencial também. Nós temos que ficar atento a isso. A pessoa está dentro de um carro, um ônibus, um avião, o que importa, que está em movimento. Ele vai ver qualquer objeto que ele jogar, ele vai ver cair em linha reta. É igual você está dentro do ônibus. Você, por exemplo, está com a caneta e não tem nada para fazer, está meio ansioso, começa a jogar a caneta para cima. Você vai ver que ela vai fazer o quê? Uma trajetória em linha reta. Ou mesmo se deixa cair no chão, ela vai fazer uma trajetória em linha reta. Óbvio, se o ônibus ou esse carro ou qualquer modo estiver a velocidade constante. Então, você vai ver essa caneta fazer uma trajetória em linha reta, cair na vertical, né? Melhor dizendo. Então, isso que a pessoa vai ver. Então, a pessoa que está na janela de um ônibus em movimento, ela vai ver essa pedra cair em linha reta. Essa é a resposta. A trajetória. A trajetória é em linha. É na vertical, né, melhor dizendo. Em linha reta. Ok? B. Para uma pessoa parada sobre o solo em frente à janela, como seria a trajetória da pedra? Represente com um desenho. Beleza. Uma pessoa que está fora do ônibus, mas está próxima à janela desse ônibus, ele vai ver o seguinte: ele vai ver essa pedra fazendo uma curva. Tá? Vou até escrever aqui, ó. Ele verá
melhor, a trajetória será curva. Tá? Como ficaria esse desenho? Vou pegar uma cor diferente e fazer o desenho. Pegar. Seguinte. Supor que é. Muito difícil, né? Supor que a janela seja essa aqui do ônibus. Ok? E você vê essa pedra. Como esse ônibus está nesse sentido, a uma velocidade V, correto? Você vai ver você vai enxergar essa pedra caindo da seguinte forma, ou melhor, a pessoa que está observando, né? Dessa forma aqui, fazendo uma curva, tá? Ela vai chegar ao solo em algum momento, né? Ok? Então é isso que nós temos que entender. Aí vamos supor que a pedra esteja por aqui, ó, a uma certa velocidade. Tá? Por que isso? O referencial da pessoa dentro do ônibus é diferente da pessoa que está fora do ônibus. Eles não enxergarão da mesma forma essa pedra caindo, ok? É o conceito do movimento relativo. É isso aqui. Bom, acho que a atividade da semana 2 fecha aqui. Então, até a próxima videoaula, ok?